era a minha paixão, né? Então, a paixão, trabalhar como desenvolvedor, automatizar as coisas e achar solução para realizar o sonho dos nossos clientes. Então, eu tive a oportunidade, na época, de iniciar com um olhar específico em loja, já com uma tecnologia, então, lá em 2004, já trabalhando com DevOps. Já buscava muita autonomia dos times e um conhecimento de negócio, porque aí você junta o negócio com a tecnologia e sucesso. Nesse momento, eu iniciei a minha jornada como um líder, que falo com certeza é uma das minhas paixões. Foram 24 anos de trabalho nas Casas Bahia, com muitas realizações, aprendizados e conquistas. O tempo voou e eu nem vi. Eu trabalhei na Casas Bahia de 91 até 2016. Foram esses 24 anos que voou assim, e tanta coisa que eu aprendi e fui transformando, realizando os meus sonhos, transformando a minha realidade financeira e alcançando tudo o que eu sonhava. Após esses 24 anos, então eu já tinha uma experiência muito grande numa empresa muito grande, que me deu muita oportunidade, que realizou muitos sonhos, e eu fui talhada ali para alcançar aí voos mais longes. Eu fui para o mercado, então depois em 2016 eu fui para o mercado. E aí eu atuei numa empresa de logística, uma área totalmente diferente, né? Que eu nunca tinha trabalhado, eu sempre trabalhei com sistemas de loja, mas eu fui para logística em meios de pagamento, então aquelas maquininhas de cartão de crédito. A experiência que eu tinha tido nas Casas Bahia, ela me levou a alcançar um cargo de diretoria, como responsável pelas áreas de tecnologia e processos, atuando como um ponto focal financeiro e operacional junto à GetNet. Durante a pandemia, se determinou que iam vender a empresa. E aí, eu atuei na estratégia, então aí eu reforcei o meu lado de administrador, né, de administração, então eu atuei na estratégia e no processo de evaluation da companhia, que resultou numa venda para o Banco Santander, em dezembro de 2020. Mesmo com a aquisição, então você tem, quando as empresas são vendidas, né, você passa por um processo que a gente chama de triagem. E aí eles escolhem para ver se você tem o perfil, tanto técnico quanto o hard skill e o soft skill, que a gente costuma falar, para atuar nessa nova empresa. E aí, mesmo depois da venda, eu fui convidada a continuar na companhia e atuar na frente de tecnologia. Então, eu continuava sendo responsável pela área de tecnologia. Mas, como eu coloquei lá no início da minha descrição, eu fui picada pelo mosquitinho do varejo. E quando surgiu uma oportunidade de voltar para o Grupo Casas Bahia, eu voltei em dezembro de 21. Aí já voltei com uma nova estrutura, né? Então, uma outra empresa olhando já para produto. Então, hoje, a Casa Bahia, a parte de tecnologia, ela é voltada para os capítulos de produto. Então, nós somos divididos assim, por capítulos. E eu atualmente trabalho ali numa da VSM de Digital, atuando ali sendo responsável pelas jornadas de atração, relacionamento, seguros e serviços, pós-venda, e atuando como Senior Group Project Manager. E eu trabalho na gestão de times, então desde lá de 2004 eu trabalho como gestora. E aí, o meu propósito, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter um objetivo, então, principalmente quando a gente trabalha com pessoas. O meu propósito é fazer a diferença positiva, tanto para os meus liderados, quanto para as pessoas que trabalham comigo. Como eu trabalho com um capítulo de produto, então eu tenho muita interação com o negócio, então faço essa ponte entre negócio e os desenvolvedores que estão no capítulo ali de engenharia. E aí,
eu queria falar um pouquinho aí com vocês sobre, opa, aqui, carreira, né? Então, eu continuo compartilhando, né? Acho que não tá aparecendo. Não? Agora Ah, voltou, agora agora foi. Agora voltou. Agora sim? foi. Agora Agora voltou. Agora foi. Agora voltou agora. Então, eu contei aqui um pouquinho da minha história. Então, assim, foco, determinação, alcançar o sucesso. E aí, aí eu queria dividir um pouquinho aqui de carreira, né? Então, eu falei para vocês que eu comecei lá em 2004, e aí foi quando eu escolhi a minha carreira de gestão. Então, foi pelas minhas paixões, né? Então, tanto com liderar pessoas, desenvolver pessoas, quanto também com tecnologia. Então, a carreira, né? E aí uma coisa que eu sempre acredito, a tecnologia, ela muda, e ela mudou muito ao longo desses anos, né? Então, eu estou no mercado de tecnologia desde 86. Foi quando eu tinha lá 17 anos, e comecei a trabalhar como dev na software house e tudo mais. Então, ao longo, e depois, em 91, nas Casas Bahia, e a tecnologia, ela mudou muito, 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 ao longo de toda essa minha trajetória. E eu tenho certeza que ela vai continuar mudando. E o que a gente tem que ter? A gente tem que ter essa disposição de estar sempre atento, né, para esse olhar dessa tecnologia, dessa nossa paixão, né, e flexibilidade para ver o que a gente pode se adaptar, o que faz sentido para a gente, o que não faz sentido, mas se a gente tiver aquele foco, a determinação, se a gente souber o que a gente quer alcançar, aí a gente aproveita toda essa mudança da tecnologia para ir conseguindo alcançar o nosso objetivo, né? Então, eu queria mostrar aqui um pouquinho, trouxe, né, para vocês como é a carreira dentro do Grupo Casas Bahia, né? E olhando ali para a tecnologia. Então, assim, falei que mudou muita coisa e sempre vai mudar. Só que nós, como profissionais de tecnologia, a gente tem que estar sempre jovem, sempre querendo aprender o que essas mudanças estão trazendo aí de bom na vida de cada um de nós, né? E das pessoas que trabalham com a gente. Então, aqui, ó, de carreira, a gente atua então, no grupo a gente tem a carreira em Y, e assim, o objetivo principal da carreira em Y, ela mostrar que a gente tem uma vertente, né? Então, a gente tem pessoas que trabalham, que querem se desenvolver com pessoas e com gestão e tudo mais, que foi a linha que eu segui, mas a gente também tem muita oportunidade para pessoas que querem trabalhar como especialista e continuar ali com foco em tecnologia, que eles têm oportunidade também para se desenvolver. Então, é o que a gente fala aqui, né? Então, ela é direcionada para profissionais com maior foco em atividades especializadas, elas participam da estabilização e melhoria de processos, prestam orientação técnica, sem a necessidade de ser responsáveis pela gestão de pessoas, mas elas podem coordenar equipes em projetos pontual. Então, é a carreira em Y aí que a gente fala. E aí, só para dar um exemplo para vocês, então aqui, ó, a gente vem com os analistas, então você tem uma linha aqui, então muito de desenvolvedor e tudo mais. Aí chega um determinado momento da sua carreira que você fala o seguinte: e aí, eu vou querer continuar aí como um especialista e me desenvolver mais na parte mais técnica e mais hard skill aqui, né? Ou eu vou trabalhar aqui e me desenvolver mais numa linha de gestão, de desenvolvimento de pessoas. Então, aí é quando a gente fala de coordenadores, gerentes executivos. Então, são as duas linhas aqui. E
se vocês olharem, né, então eles têm o mesmo grade, então assim, eles estão na mesma linha, então assim, um coordenador dentro do Grupo Casas Bahia, ele ganha como um especialista 1, então eles estão no mesmo grade ali, na mesma linha. Um especialista 2, ele tem um grade de gerente. Então, esses números aqui que a gente coloca, 6, 7, então eles têm o mesmo grade. Só que um trabalha com pessoas, então desenvolvimento e gestão de pessoas, e o outro está indo ali para especialista. Tudo bem? E aí, eu trouxe aqui o meu contato, então tem meu e-mail aqui. E aí, só para a gente encerrar, e aí a gente bater papo, e eu estou aberta aí às perguntas, eu queria encerrar que na vida a gente tem que ter sempre a nossa determinação, de não desistir, de sempre se sentir jovem, para aprender e ensinar a cada dia, não esquecendo dos nossos valores e do respeito por tudo e por todos. Então, eu sempre tenho isso comigo, eu sempre me sinto jovem, adoro conversar com jovens e adoro desenvolver as pessoas. E uma frase aí para a gente encerrar, né? Sonhe. E por mais difícil que possa parecer, continua lutando. Não para de lutar nunca. Transforme toda essa sua dificuldade em força para alcançar a sua felicidade sempre. Então, era isso que eu preparei aqui para vocês, com muito carinho aqui. Muito obrigado pela oportunidade. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês. Ô, Isabel, muito obrigado, parabéns, viu? Obrigado pela generosidade e a aula que você deu para a gente aqui, muito bacana, viu? Isabel, então vamos fazer assim, ó. Nós temos muitas perguntas aqui, viu, gente? Então, turminha, vocês estão aí com muitas, né, com muitas curiosidades. Então, Isabel, vamos começar a trocar aqui pro Anos. Como são muitas perguntas e a gente tem aqui só 20 minutos, então eu vou fazendo essa mediação, tentando juntar algumas perguntas aqui e a gente vai trocando, tá bom? Eu vou fazer, e aí eu vou pedir paciência se alguma pergunta não puder ser respondida aqui, depois eu converso com a Maíra e com a Isabel, se dá para a gente também responder depois, beleza? Isabel, uma coisa que eu percebi aqui, né, e eu vou tentar compilar algumas perguntas, do Gabriel, do Rian, do Eduardo Gomes, da Ana Lívia, todas as perguntas no sentido de desafio, né, que você enfrentou na carreira. Então, e é isso, acho que é o momento que os nossos jovens estão entrando no mercado, né, então a gente percebe, né, galera, que vocês estão muito aflitos, né, o que vem por aí, acho que é muito por aí que a gente pode começar, tá? E aí eu vou sintetizar isso na pergunta da Ruth, tá? Que vem na mesma linha de todos esses que eu falei. A Ruth falou assim: Oi, Isabel, gostaria de saber o que te ajudou a crescer na empresa desde 91? O que você acha o diferencial, tá? Principalmente para ti, mulher nordestina, estava vulnerável aos preconceitos que conhecemos bem. E aí, se puder emendar também a resposta dos outros programas, quais foram esses desafios que você enfrentou na sua carreira? Os maiores, pelo menos. Ó, o primeiro desafio, que aí foi quando eu comecei ali nas Casas Bahia, então foi o que a gente falava, tinha a parte de mainframe. Eu não tinha o conhecimento de mainframe, né? Então eu vim ali de desenvolvimento em software house, então foi bem o início ali dos micros e tudo mais, e aí eu não conhecia, então era a linguagem que era diferente, então eu vinha de uma linguagem, e aí cheguei na Casa Bahia, era uma linguagem totalmente diferente, eu falei assim, nossa, a linguagem então eu trabalhava na época com Clipper, cheguei na Casa Bahia, era COBOL. Eu falei assim, então eu nunca me deixei parar. Então, um dos desafios, quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, é a linguagem. E a linguagem, e aí um dos pontos que eu coloquei aqui, né? A gente sempre vai ter linguagens novas. Então, quando chegou, e aí
fui aprender COBOL, mainframe e comunicação entre a alta e a baixa plataforma. Não conhecia nada disso, porque foi o que eu falei, então meu sonho era trabalhar numa empresa grande. E aí eu falei assim, então é aprender. Então é assim, uma coisa que sempre me ajudou muito foi essa humildade de falar que eu não sei. Então, assim, essa humildade, falar assim, ó, eu não sei isso, mas o que eu tenho que fazer para aprender? Aí sempre tem alguém, né? Então eu lembro que eu ficava com uma pessoa, com outra, e a gente se desafiando, né? Então perguntava para o professor na faculdade, ia para o colega ali, vamos. E aí, quando você quer muito, você vai superando, né? Então aí eu aprendi o COBOL, na época era COBOL 6, DB2, e aí falava com a baixa plataforma em linguagem C. Então, também era um desafio ali, e hoje a gente ainda vê que C é muito usado para biblioteca e tudo mais. Depois, quando chegou ali em 2004, veio Java, então a gente começou a trabalhar com Java, mudança de sistema operacional, então de DOS para Linux, para Windows, e assim, e não se prender. Então eu acho que assim, a base, né, quando a gente aprende a programar uma linguagem, você já tem. Então, acho que o mais importante, eu fiz o curso de matemática com ênfase em tecnologia, o que eu aprendi era mais a lógica. Então, a lógica você tem. A linguagem é um desafio, é uma coisa que vai dar um friozinho na barriga, é um desafio ali, mas você supera. Aí, essa outra linha, né, de ser nordestina, de ser uma mulher numa área de tecnologia, que tem poucas, né, então até hoje tem poucas mulheres. Essas questões eu falo assim, eu acho que eu aprendi, então, foi com a minha avó, então aí vem assim, aquela autoestima, né, da gente ser o que a gente, de ter orgulho do que a gente é mesmo, né, então, para aprender uma linguagem, essa parte técnica, eu sempre usei muito esse meu lado da humildade de falar o que eu não sei e de buscar. Só que esse outro lado de, olha, o pessoal pode achar que eu sou menos que os outros, né? Que eu sou nordestina, que eu venho de uma família muito, muito pobre, então eu lembro do pessoal indo trabalhar, indo para a faculdade, todo mundo de carro e eu indo de ônibus, porque eu não tinha condição, né, nem sonhava. E aí eu falava assim, nossa, mas eu tenho tanto orgulho de ser essa questão das minhas origens, né? Então, de ter orgulho de onde você veio. Então, assim, eu acho que você ter o orgulho da sua família, por mais difícil, né, que possa ser, então, eu tenho orgulho de ser nordestina, de ser mulher, então esse orgulho sempre me deu muita força, então isso daí nunca foi para mim, eu falava assim, você é nordestina, você é isso, não sei o quê, eu falei, nossa, mas eu sou tão feliz, né, com esse meu orgulho, eu tenho orgulho, então, um lado é a humildade, o outro lado é o orgulho. Então, assim, a gente ter orgulho de onde a gente vem, da família que a gente tem, que, assim, a gente está aqui por causa deles, né? Então, eu acho que é isso. Isabel, que lindo, viu? É muito bacana ouvir isso, muito legal mesmo. E, inclusive, o chat está aqui, o pessoal falando que história linda, mulher inspiradora, muito legal mesmo. Acho que humildade é uma característica que a gente precisa ter, porque a gente entendendo, né? Que a gente não sabe, tá tudo bem, isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás para aprender. Muito legal, viu? E não esquecer que a gente é realmente bem bacana. Isabel, acho que é legal ter você aqui também, além de tudo isso da gente ouvir, porque é uma mulher que desenvolvia, né, trabalho de desenvolvimento e virou líder, né? Então, na carreira Y que você contou ali, você foi para a parte de gestão. Isso aqui, né, levantou várias e várias perguntas, tá? Eu trago aqui, por exemplo, trago aqui como exemplo a pergunta da Gabriela Dias, do Elias, e trago algumas outras aqui, tá bom? Do Bruno da Silva. Então, primeira pergunta aqui, vou tentar dar uma sintetizada, tá? Ó.
Então, o que a Gabriela perguntou, ó, gostaria de saber o que você acha que teve, para ser uma boa líder, além de foco e determinação, tá? E aí a galera quer saber como é que você foi para lá. O Elias também perguntou, muito nessa linha, gostaria de saber, receber seus conselhos sobre como se destacar no mercado de trabalho e alcançar posições de liderança, como gestão e outras, tá? E aí, até falando um pouquinho do mapinha da carreira, o Bruno também pergunta ali, ó, você mostrou a carreira em Y, né? E aí, na carreira em Y, começava de analista. Ele queria entender se existe alguma coisa antes de analista, como trainee, estagiário. Acho que Uhum. a galera ficou muito curiosa para saber como que foi essa trajetória da desenvolvedora até a cargo de gestão. Então, vamos lá. Eu recebi a oportunidade ali, ó, então eu trabalhava, então vamos de trás para frente. Eu comecei como estagiário, já trabalhando ali como desenvolvedor. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os desenvolvedores ali que são os engenheiros, né? Então, assim, a gente hoje no grupo Casas Bahia, a gente inclusive tem proanes, então os meninos, então assim, hoje a gente tem uma parceria aqui com o Proa, a gente gosta muito, né, dessa abrir esse leque, inclusive os dois últimos que entraram, a gente tem esse mapeamento, então olhar para o perfil da pessoa, então depois a gente pode até, num outro momento, eu trago para vocês o que são esses capítulos, né, que eu falei um pouquinho, de tecnologia, mas sim, a gente pode começar ali como engenheiro, como desenvolvedor e depois ir abrindo o nosso leque. Hoje, na tecnologia de Casas Bahia, a gente tem capítulos, então a gente é dividido pelo capítulo de produtos, pelo capítulo de engenharia, pelo capítulo de UX, pelo capítulo de agilidade, e eles compõem. Então, os dois últimos proanes que entraram, um deles, eles tinham uma veia muito técnica. Então, a gente tinha certeza que ele era da engenharia. Então, assim, quando você é um gestor, então você olha ali para aquele profissional e aí você vê mais ou menos, né? Então você vai tentando mapear o que esse profissional, quais são as habilidades, o que ele gosta, o qual é o sonho. Então eu já tive pessoas que falavam assim: olha, eu sonho em ser tal coisa. Eu falei assim: então se você sonha, então vamos desenvolver aqui, então vamos ver quais cursos que você precisa fazer para você chegar nessa posição e aí, quando você é o gestor, você vai traçando essa linha com o seu liderado. E até ele alcançar aquele objetivo. Então, sim, tem ali, então teve os proanes, um foi para engenharia e o outro, a gente fez, ele passa por vários desses capítulos, né, então ele tem uma experiência em cada um desses capítulos, e onde a pessoa se encontra, aí viu uma outra menina que entrou, então foi uma menina e um menino, a menina foi para UX, está feliz da vida, se encontrou e também trabalha com tecnologia, olhando para design de solução, de experiência, de jornada e tudo mais. E como eu entrei, né? Então, como eu descobri ali, então, eu sabia que eu era de tecnologia desde os meus 14 anos, então foi com um teste vocacional. Eu fiquei no grupo, né? Então, trabalhava no grupo de Casas Bahia. Quando teve a venda da Casas Bahia para o grupo Pão de Açúcar, então foi em 2009. Aí nós passamos ali por uns 3 meses de mapeamento. Então era um mapeamento com o time do RH mesmo, para olhar para o perfil. Então, tem vários testes que o time de RH faz, e aí eles mapearam o meu perfil como uma área de serviço, então eu tenho esse mapeamento, então, sabe, suas forças, as suas habilidades e tudo mais, o que você tem que desenvolver, o que você tem de força, e aí eu assumi uma área de gestão dentro de tecnologia, só que para implantar dentro do Grupo Casas Bahia, serviços dentro de tecnologia. Então, aí eu fui também, saí ali do desenvolvimento, que eu desenvolvia, eu codava, e aí eu fui fazer o seguinte, fui começar a olhar para a parte de processos,
de ITIL, de COBIT e colocar um processo ali dentro, liderar uma equipe de 160 pessoas e fechar toda aquela parte de processos. Quando eu saí da Casas Bahia, então eu tinha experiência tanto de código, de tecnologia, quanto de serviços, fui para essa outra empresa de logística, e nessa empresa de logística eu assumi tanto tecnologia quanto processos. Então, assim, não sei se eu fui clara, mas eu acho que os testes vocacionais que as escolas, que a instituição de ensino oferece, e as áreas de RH, elas mapeiam muito e elas te ajudam a abrir ver coisas que a gente, às vezes, não consegue ver, né? Então, que está dentro da gente, então, muito essa habilidade de soft skill, aí foi muito por essa linha. E aí a empresa me ofereceu, né? Então, pelas minhas habilidades que foram mapeadas, eles ofereceram oportunidade em gestão. Bom, Isabel, obrigado, viu? É isso. Então, mais um ponto, né, da gente conseguir mostrar nossas competências, né, para que a gente consiga ser enxergado também para as pessoas que estão no mercado. Então, ótima dica, pessoal. Isso aí. Nossa, gente, dá vontade para conversar com a Isabel muito mais tempo, mas eu vou finalizar aqui a participação, Isabel, com uma última pergunta, mas se prepara que ela é meio filosófica aqui, que veio da galera. A gente, a gente continua lá depois, tá? Pessoal, quer saber aqui, né, então, Isaac, né, a Pamela Miranda, Isabela Ribas. Então, a pergunta é mais ou menos assim: eu gostaria de saber, né, Isaac pergunta, qual a sua visão em relação ao futuro da área de tecnologia, tá? A Pamela vê alguma coisa nesse sentido, especialmente na gestão digital, o que você vê o futuro do varejo digital e físico se integrando? Qual é o papel da inovação nesse processo? E a última que eu trago ali, a Isabela, né, preocupada com a concorrência, ela fala: como vocês lidam com a expansão de outros marketplaces em relação a vocês? Então, como é que você enxerga, né, o futuro da tecnologia e um pouco mais focado aqui na área de varejo, físico e digital? Então, ó, olhando para o futuro, então então eu sou de uma geração que era sempre, as pessoas sempre compravam em loja. Hoje a gente já vê o físico se misturando com o digital. Eu acho que assim, o maior segredo do varejo é quando ele olha para o cliente. Então, hoje a gente tem clientes dentro da empresa e fora da empresa. Então, principalmente a área de tecnologia, né? Então, então olhando para fora, você ter preparar sistemas. Então, as empresas estarem preparadas para conseguir ter essa flexibilidade do cliente ser atendido onde, quando, como ele quiser ser atendido. Então, porque o público, né, então principalmente depois de pandemia, então a gente viu que os clientes da Casa Bahia, eles se digitalizaram, e nós fomos, eu falo com orgulho porque nós fomos uma empresa que contribuiu muito para a digitalização dos nossos clientes, então com o Me Chama no Zap, e a gente viu muita gente ali aprendendo a essas plataformas digital. Então é assim, olhar para o cliente e ver muito o que o cliente está precisando e como ele está querendo ser atendido e qual está sendo a demanda, porque as pessoas, elas vão existir sempre, só que você tem que estar flexível para conseguir atender as pessoas onde, como e quando eles quiserem. Então, a gente costuma falar que a gente tem que ser especialista em cliente. E aí, olhando para fora e olhando para dentro também. Por quê? A gente vê muito a geração, né? Então, as gerações, como elas aprendem, então, são pessoas. Então, a gente não pode usar os nossos sistemas para você ensinar uma pessoa que é um baby boomer e uma pessoa da geração Z, porque elas aprendem diferente, né? Então, a tecnologia é diferente. Então, quando você tem esse olhar muito para pessoas, então você faz sistemas melhores, você não só sistemas, né? Você cria produtos melhores, soluções melhores que atendam as pessoas com as necessidades delas. Então, eu falo muito de cliente externo e cliente interno. Então, acho que o segredo aí, principalmente para o varejo, vai ser esse olhar para cliente.
E aí, a última pergunta que... A concorrência com novos A marketplaces. concorrência. Então, a concorrência também é isso, né? Então, olhar para o... Eu acho que, assim, o mercado está mudando muito. Então, se você tentar ser bom em tudo, você não vai ser bom em nada. Então, se você tentar, então tem que ver o nicho de mercado que você vai estar atuando. Então, eu quero ser bom em determinada coisa. Então, se você não pode perder o foco. Então, o que a gente percebe muito na nossa companhia, tem alguns anos aí que ela perdeu um pouco o foco. Então, ela tentou concorrer muito com um público e acabou se perdendo um pouquinho. Então, a gente perdeu um pouco da nossa fortaleza. E o que o Grupo Casas Bahia está fazendo, então, ele está resgatando as origens. Então, está vindo com o dedicação total a você, está vindo com toda essa linha de produtos core e tudo mais. Então, assim, ter sempre o cuidado com o foco, né? Eu acho que o foco para as empresas e para a gente mesmo, para a nossa carreira. Então, assim, como olhar para o mercado, olha para o mercado, mas cuidado com o que você tem de fortaleza, cuidado com o que você tem de força. Isso eu acho que vale para a empresa, isso vale para a nossa vida profissional, para tudo isso. Eu não sei se eu respondi. Lindíssimo, Isabel. Obrigado. Nossa, de verdade, muito, muito obrigado. Foi incrível, incrível mesmo, poder contar com você aqui. Nós aprendemos muito. E sem dúvida nenhuma, acho que, eu não sei se eu posso falar por todos, mas posso falar por muitos, com certeza, inspirou muito aqui a nossa noite. De verdade, Isabel, muito obrigado, viu?